Olá pessoal, então vamos aqui partir para a nossa segunda aula online. O tópico 2 hoje abordando a questão de mapeamento, né, de risco, a metodologia de mapeamento de risco, que foi desenvolvida por nós a partir dos trabalhos que a gente realizou, como a gente explicou no vídeo anterior, projetos da década de 90 e início dos anos 2000. Então, vamos conversar um pouco sobre essa estratégia de abordagem desse problema numa cidade tão complexa, né, como o Rio de Janeiro e seus arredores, e como a gente pode transformar esse tipo de informação coletada numa carta de risco, num mapa de risco, né, que envolve não só informação geológica, mas uma série de outras informações. E com base nisso também fazer um pequeno exercício de quantificação de risco a escorregamentos com base em toda esse conjunto, né, de informações que a gente pode obter. É certo que, do ponto de vista metodológico, ficou muito claro para nós a necessidade de nós estruturarmos bancos de dados geotécnicos, georreferenciados, evidentemente, para dar suporte a essas interpretações. Então, construir um inventário, né, geotécnico foi fundamental no sentido de permitir que a gente pudesse chegar a interpretações quantitativas. Tá? Esses inventários, esse inventário foi feito baseado em laudos prévios, em informações buscadas em fontes alternativas, como jornais, e nós procuramos resgatar isso desde as primeiras citações possíveis. Esse banco de dados ele se manteve atualizado até 2010 e a partir daí não tão atualizado quanto deveria. A partir desse trabalho, né, a gente conseguiu definir, né, digamos assim, um padrão de quantificação para o risco e com base nesse padrão estabelecemos aí 31 setores dentro da cidade, dentro do perímetro da cidade, que foram considerados como aqueles setores onde o risco se mostrava mais intenso, mais iminente, certo? Onde então uma ação pública causaria um maior impacto. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração nesse processo de construção de soluções é que a gente não pode abrir mão do caráter social do trabalho que é feito. Né? E aí mesmo nós, geólogos que somos, ou que iremos ser daqui a um pouco, não podemos abrir mão, né, de tentar participar desse processo. Mesmo não sendo treinado para fazer isso, a gente precisa achar linguagens, a gente precisa achar mecanismos, né, que permitam que nós tenhamos uma relação de proximidade com a comunidade. Né? É preciso que esse mapa se transforme em alguma coisa importante para a comunidade. Então, nesse aspecto, é muito importante a gente tentar trazer para o nosso lado, né, as lideranças comunitárias, tentar explicar para as lideranças a necessidade de se usar aquela informação, engajando essas lideranças no processo, né, de construção dessas cartas e das soluções que advêm das cartas. Lembrando também que essas lideranças facilitam o nosso acesso às comunidades, né, algumas delas, evidentemente, muito complicadas, muito mais hoje do que até no passado recente, e tentar, a partir do momento que a gente tenha um conjunto de informações útil, a gente apresentar isso em audiências públicas dentro da área comunitária. Muitos acham que isso não serve para nada, eu discordo, eu acho que serve sim, eu acho que é sempre uma prestação de contas daquilo que a gente fez e é uma tentativa de, como eu falei anteriormente, capturar essas pessoas, né, para o trabalho bem feito. Do ponto de vista da resposta, ela pode ser boa ou não,
mas acho que é obrigação nossa atuar também nesse processo, fazendo parte dessas audiências públicas e tentando passar essa informação capturada por nós ao longo do trabalho de uma forma simples e possa ser compreendida por aquelas pessoas, possa ser compreendida pela comunidade que deveria fazer o uso dessa informação para melhoria da sua qualidade de vida, melhoria da sua segurança, digamos, local, geográfica, né? Inclusive entendendo, né, que algumas das práticas por elas processadas não são as melhores práticas, que levam a uma condição ruim, né, de segurança, digamos assim, geológica, né, no caso. Tá? Então, acho que é um processo importante e sim devemos participar. Essa participação ela não é fácil, né? Envolve uma série de outros fatores aos quais a gente eventualmente não tem controle, né? Mas esse processo de convencimento seria tremendamente importante, porque a gente pode ver bem aqui, né, essa área, por exemplo, aqui nessa parte superior, ainda não tão ocupada, né, não tão ocupada, ainda os vales aqui, né, o fundo do vale sendo ocupado, mas a gente já vê o crescimento aqui para a área das encostas, subindo as encostas. A questão é que isso é feito de uma forma aleatória, isso é feito de uma forma não controlada, né? E isso leva, evidentemente, a questões muito sérias no sentido dos cortes de taludes que são feitos, né? Da ocupação de pequenos córregos ou do uso desses córregos como vazadouros, a ocupação que leva também ao entupimento dessas drenagens. Tudo isso vai fazer com que haja uma enorme modificação no sistema hidrológico, que vai afetar as rochas, que vai afetar o solo e que pode provocar acidentes, né, como esses aqui. Tá? Então, evidentemente que a perda material ela sempre vai poder ser reposta, mas a perda de vidas não. Né? Então, esse é um drama, né, a cada momento em que acidentes desse tipo acontecem. Eu realço aqui, né, nessa parte, nessa imagem, o enorme bloco, né, escondido pelo solo, né, e onde as construções foram feitas e que agora, evidentemente, que o escorregamento drenou esse solo e deixou, né, liberado esse enorme bloco, que evidentemente passa a ser um efeito de risco fenomenal para as pessoas das proximidades. A dificuldade de trabalho por conta da densidade populacional e da densidade habitacional é muito grande. Isso aqui é um exemplo. Né? A gente chega numa área dessa e se pergunta o que mapear, o que ver, o que anotar na carta geológica, afinal de contas, praticamente está tudo ocupado, uma casa ao lado da outra, né? As construções feitas, né, com estacamento direto em cima do solo, não necessariamente cravadas em rocha, e às vezes quando está cravado em rocha, está cravado em bloco, né? Então é tudo muito complexo trabalhar aqui. E esse aqui é o produto que foi gerado a partir do trabalho que a gente começou lá em final dos anos 80, que é a setorização de risco para o perímetro, né, geográfico da cidade, onde as áreas esverdeadas seriam as de menor risco, as áreas amarelas de médio risco e as áreas em vermelho de maior risco. Entretanto, a gente deve realçar que, inicialmente, esse trabalho, essa quantificação, ela não era tão, como é que eu diria, realista, né? Porque a base de informação geológica que a gente tinha era 1 para 25 mil, que não é uma base apropriada. Depois, nos anos 90, a gente conseguiu mapear toda a área do perímetro da cidade em escala de 1 para 10 mil. Foram gerados mapas de 1 para 10 mil,
para toda a cidade, o que deu um upgrade na qualidade dessa informação. Hoje, além dessa imagenzinha, a gente tem disponível na GeoRI um aplicativo, né, onde você pode baixar esse mapa e, na verdade, trabalhar por endereço. Você digita lá o endereço e o aplicativo te leva para as condições, né, de risco daquela área que você digitou. Outra coisa que eu chamo a atenção é que, apesar de nós termos, né, áreas de risco no meio aqui, né, do maciço, por exemplo, da Pedra Branca, no meio do maciço da Tijuca, não necessariamente elas são áreas potencialmente importantes para o funcionamento da cidade, né, porque muitas dessas áreas são áreas ainda não ocupadas. Então, a gente ainda, mesmo dentro desse espectro de alto risco, a gente precisa fazer a avaliação social da coisa, né? Aonde investir um pouco o dinheiro que se tem, né? Certamente nessas áreas onde a gente tem baixa ocupação e onde a consequência de um deslizamento, de um escorregamento não vai ser grande, não vai ser uma área prioritária para investimento. Então, desvincular um pouco essa questão da definição da área de risco, da necessidade de se envolver o poder público na construção de uma solução. Às vezes, a melhor solução é deixar quieto, né, já que não é uma área com potencial de estragos, como seria uma área ocupada dessa forma, ou qualquer forma explicitada nessas imagens aqui acima. Tá? A gente precisa, evidentemente, classificar riscos. No caso específico nosso, a gente vai trabalhar com o risco físico, né? E o risco físico, na verdade, ele se subdivide em três conjuntos. Os riscos que a gente pode associar a fenômenos atmosféricos, os riscos associados a fenômenos hidrológicos, né? E os riscos geológicos propriamente ditos. No caso dos fenômenos atmosféricos, a gente está falando de furacões, secas, tempestades, queda de raios, coisas do tipo, e dos hidrológicos, a questão das enchentes, alagamentos e inundações. No caso do risco geológico especificamente, a gente tem que dividi-los em dois segmentos: aqueles associados a processos endógenos e aqueles outros associados a processos exógenos. No caso nosso específico, os processos endógenos eles não são tão determinantes, já que a gente está falando aqui, né, de alguma coisa associada a terremoto, vulcanismo, tsunami, coisa que ainda não chegaram aqui, a gente não tem, quer dizer, de vez em quando tem uns terremotozinhos, mas nada de muito importante, né? Então a gente está, isso sim, associado basicamente aos processos exógenos, ok? Esses processos aqui são aqueles referentes às mudanças na qualidade do solo que vão levar a escorregamentos, a deslizamentos, processos erosivos, assoreamento de uma forma extensiva, subsidência de solos, colapso total de solos no sentido da sua rigidez, né? A questão da expansibilidade desses solos também é muito importante. Então, esse é o nosso campo de ação. Tá? E aí, eu só voltando ao que eu já falei lá, quando a gente define esse risco geológico, a gente está definindo alguma coisa que remete a uma situação, né? Uma situação de perigo, perda ou dano ao homem e às suas propriedades em razão da possibilidade de ocorrência de um processo geológico induzido ou não. Portanto, associado a uma ação antrópica ou não, uma ação natural. Tá? E muitos dos processos exógenos, nós falamos ali atrás, eles não necessariamente têm a questão antrópica envolvida. Muitos deles são causas absolutamente naturais por confluência de fatores geológicos com fatores atmosféricos, por exemplo. Então, quando a gente fala em risco geológico, a gente está trazendo para essa questão aquelas análises que até um tempo atrás não eram tão consideradas, relativas à medição de fraturas, foliações,
espaçamento de fraturas, preenchimento de fraturas, processos de alteração, sejam eles hidrotermais, sejam eles processos intempéricos, né? Enfim, todo esse conjunto de informações que possa levar a uma caracterização daquele material ou a perda, né, da sua característica, ou pelo menos a característica esperada daquele material, a partir desses processos que se impõem sobre ele. Tá? Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função. Evidentemente que quando a gente trata de escorregamentos, principalmente escorregamentos de proporções muito grandes, como muitos já aconteceram no âmbito aqui da cidade de Rio de Janeiro, eu insisto, nem todos eles estão associados a atividades antrópicas, muitos, na verdade, têm causas absolutamente naturais. A melhor forma da gente enfrentar isso do ponto de vista da geologia é trabalhar com mapas regionais de detalhe. Quando eu falo de detalhe, a gente já está trabalhando, já está falando uma escala mínima de 1 para 25 mil. Tá? Isso para a gente ter uma visão global da distribuição das unidades geológicas. Quando a gente vai para um processo de estudo localizado, aí a gente vai precisar de uma escala de maior detalhe ainda, e ela pode ser uma escala de 1 para 5 mil, ou eventualmente 1 para 2 mil, tá certo? E a partir daí, sim, a gente vai ter um controle maior de todo o conjunto de informações pertinentes àquela área, e com isso a gente vai poder buscar soluções, né? Trabalhando junto com o pessoal da engenharia na busca de soluções ou da melhor solução de uma obra de contenção. Tá? Esse é um fator muito importante. Não é o geólogo que decide o tipo de obra que vai ser feita, mas a informação que a gente consegue coletar, e se a gente conseguir passar com precisão essa informação de forma que o engenheiro a entenda, o tipo de obra que ele vai definir para aquela região pode mudar e pode, obviamente, ficar melhor qualificada. Tá? E, evidentemente, que a gente precisa, né, num conjunto de informações gerais de uma cidade que quisesse levar isso a sério, a gente ter um código de obras, né, e um código de uso de solo que fossem plenamente aplicáveis e, além de aplicáveis, fossem fiscalizados, né, para que a gente não tivesse essa coisa louca que a gente tem, né, nas nossas grandes cidades, dessa ocupação desordenada sem qualquer tipo de planejamento urbano. Essas duas imagens aqui remetem a dois momentos importantes na história da geotecnia carioca. Né? Esse aqui é um grande escorregamento na área das Laranjeiras, na década de 60, né? Quando a cidade foi afetada por uma enormidade de movimentos de massa de grande volume. E aqui é uma obra que ainda pode ser vista hoje por quem passa ali no Corte Cantagalo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma obra de 68, perfeitamente funcional ainda nos dias de hoje, e foi uma obra que foi feita, né, associada às primeiras campanhas, digamos assim, de geotecnia, ainda na época do Instituto de Geotécnica, órgão associado, na época, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, mais ou menos os grandes escorregamentos que detonaram, né, esse processo de discussão e a criação do Instituto de Geotécnica, com as suas primeiras obras de relevância ainda hoje ativas e visíveis ao longo de vários pontos da cidade. Um grande salto, uma grande modernização na abordagem da questão geotécnica na cidade do Rio de Janeiro foi a partir de outro momento em que a cidade sofreu muito, né, com as chuvas de 88, 89, a cidade ficou muito prejudicada, e a partir dali houve uma necessidade de um investimento um pouco mais específico, que gerou a criação de um primeiro grupo de trabalho que visava a modernizar a abordagem, né, dessa questão dos escorregamentos, e que gerou, então,
esse nosso primeiro mapa, o mapa de suscetibilidade a escorregamentos, né? Esse foi um momento bastante importante na história da geotecnia carioca, eu diria brasileira. Esse foi o primeiro mapa com essas características produzidas em condições muito difíceis, né? E que fez muito sucesso lá no exterior na época, porque era uma novidade no mundo e muitos se espantavam de nós aqui no Rio de Janeiro já termos algo desse tipo. É evidente que esse mapa tem enormes dificuldades. Ele foi feito numa base geológica ainda regional, 1 para 50 mil, e aí a gente consegue observar, quando compara ao mapa, né, utilizado hoje, fruto de uma combinação das informações geológicas e geotécnicas obtidas a partir de mapeamento de maior detalhe, em escala de 1 para 10 mil, a gente vê que o refinamento, obviamente, é grande, no sentido da definição das áreas. Eu não vou nem falar no refinamento tecnológico, isso aqui é um case, né, na verdade. Em algum momento a gente pode conversar especificamente sobre isso, né? Mas a gente vê nitidamente uma melhora na configuração e na qualificação dessa informação. E boa parte dessa melhoria, né, veio a partir desses mapas geológicos produzidos em escala de 1 para 5 mil para toda a cidade do Rio de Janeiro. Então foi feita uma grande campanha geológica capitaneada, liderada pela GeoRio, que contratou empresas e universidades para trabalhar em cima da definição de mapas geotécnicos para toda a cidade em escala de 1 para 5 mil. Esses mapas geotécnicos, eles evidentemente adensaram muito e qualificaram muito a informação, tanto geológica quanto geotécnica disponível, e permitiu com isso, então, um refinamento do mapa e a geração dessa base que é utilizada, inclusive nesse aplicativo da própria GeoRio até os dias de hoje. Esse aqui é um exemplo, é um mapa que pega ali a parte da Pedra da Gávea e o início da Barra, né? Aqui já a Barra da Tijuca e aqui o maciço da Tijuca com a Pedra da Gávea nesse topinho aqui. Essa é a área da Joatina. Mas é preciso ir além, né? E o ir além é trabalhar agora o detalhe, trabalhar especificamente cada um dos movimentos de massa, ou pelo menos as áreas com potencial para movimento de massa. E essas áreas, elas são identificadas a partir exatamente da construção dessas cartas geológico-geotécnicas, né? Então a gente vai identificando, né, essas áreas, por exemplo, de acúmulo de blocos, né, a área de talos na região da Grajaú-Jacarepaguá, e aí a partir disso a gente trabalha essas áreas em perfis, né? A gente trabalha essas áreas na definição da sua qualificação, de tipo de material, qual o tipo de material envolvido, né? Como é que é o comportamento desse material perante a encosta, e a partir disso a gente constrói modelos, né, que levam à execução de obras, tá certo? Aqui a gente já vê um muro de contenção na tentativa de segurar esses blocos, né, a meia encosta. Isso, como eu falei, na região da Grajaú-Jacarepaguá. Tá? Então, todo esse processo de construção dessas informações, por vezes leva à definição de, olha, nós precisamos, na verdade, movimentar alguns blocos. Por mais que a gente faça a obra, na verdade, essa obra não vai conseguir segurar, não vai conseguir conter, né, esse material. Então, nesse caso, é chamado outra área para fazer o desmonte desses blocos, seja a fogo, seja por retirada, seja por caída, aí vai obviamente variar de local para local. Então, áreas onde essas estradas, no caso aqui, essa estrada que foi duplicada na década de 90, a gente atravessa vales, né, com muitos talos, com muitos blocos prontos para rolar, tudo isso aqui é bloco solto, então envolve um processo de engenharia muito grande, que leva, inclusive, a partir, né, da junção de todas essas informações, a você chegar, por formulações matemáticas, a estabelecer a possibilidade de dano, não só material, mas um dano associado à perda de vida, né? E nesse caso aqui, para essa estrada, nessa época que foi feito esse trabalho,
a gente trabalhou com esse número aqui, tá? Num período de 1 ano, né, a gente ter essa razão, digamos aqui, para um evento que envolvesse perda de vida a partir de um movimento associado a escorregamento. Tá? Então, esses são processos matemáticos que também são usados. Eles ainda são, pelo menos aqui na nossa área, a gente ainda tem, digamos assim, pouca informação ou pouca informação qualificada que nos permita chegar a números muito corretos, né? Mas é uma tentativa que se faz. Não quer dizer que esse número seja efetivamente o melhor número, mas essa também é uma forma de você quantificar o risco a partir dessas informações, dessas variadas informações que são coletadas. Como eu falei anteriormente, uma das grandes dificuldades que a gente tem é quando a gente tem que trabalhar nas áreas dentro das comunidades que são densamente, né, ocupadas, tá certo? E aí, nesse caso, a gente não tem saída, o trabalho tem que ser feito em escala de muito detalhe, né, em escalas aí de 1 para 1.000, 1 para 500, tentando buscar, tentando colocar o máximo de informação possível dentro daquelas nossas cartas. Algumas vezes as nossas cartas de geologia têm muito pouco, porque na verdade a ocupação é tão intensa que você não consegue ver absolutamente nada. E aí os mapas ficam esbranquiçados, que nem esse exemplo aqui, né? Outras vezes a gente ainda consegue recuperar a informação, como é o caso aqui desse mapinha à esquerda. Tá? São 2 recortes. Né? Esse aqui tentando colocar a questão já da quantificação do risco e esse aqui, na verdade, tentando colocar o processo geológico. Tá? Então, a partir desse tipo de mapeamento é que a gente vai conseguir definir alguma ação, digamos assim, de prevenção, né, no sentido da realização de obras pontuais, ou então a inserção desse conjunto em programas mais amplos, como foi o caso do Favela Bairro, na época em que o prefeito da cidade era o César Maia. E foi um programa bastante intenso, que levou uma série de benefícios a muitas comunidades aqui do Rio de Janeiro. Uma questão que hoje é muito importante e que é muito preocupante é a questão da movimentação dentro dessas comunidades de material associado a lixo e a aterros, né? O lixo vem sendo realmente, hoje em dia, uma questão extremamente complexa de se lidar. As comunidades, como eu falo, elas estão muito densas e a movimentação, né, dentro dessas áreas para a coleta de lixo é extremamente complicado, o que leva ao morador a jogar, a descartar o lixo em qualquer local. Eu não estou nem entrando aí no contexto da questão também do esgotamento sanitário, né? Mas o lixo é um problema muito sério. Para vocês terem uma ideia, e em alguns casos é impossível você remover aquele lixo, né? A gente já teve casos aqui no Rio de Janeiro de se fazer obras, na verdade, de contenção para conter o lixo, simplesmente para esconder aquele lixo por total falta de possibilidade da retirada, né, daquele material no local onde ele se colocava. Tá? Nessa imagem aqui abaixo, a gente tem, foi na cidade de Niterói, né, há uns anos atrás, quando a gente teve o desmoronamento de um aterro sanitário, onde uma comunidade se colocou em termos de crescimento acima do aterro sanitário. Então, você tinha um aterro sanitário relativamente contido e essa área foi ocupada por uma série de moradias e o que acarretou num acidente horroroso, com perda de dezenas de vidas e sem falar na questão material. Um acidente realmente muito grave. Então, o lixo hoje é efetivamente um problema muito sério dentro da questão da evolução das cidades. Tá? E, obviamente, que isso passa por uma ação, né, de órgãos públicos, no sentido de criar, né, contenções específicas,
criar também, obviamente, condições sanitárias dentro dessas comunidades da melhor forma possível. E, obviamente, a comunidade ela tinha que observar também as boas práticas, né, de preservar aquelas melhorias que lhes são dadas e, de certa forma, tentar melhorar aquela condição instalada, algo que definitivamente não acontece. Tá? A gente tem muitos exemplos dentro mesmo do próprio favela bairro, de distorção de uso daquelas melhorias que foram feitas dentro da comunidade, o que é um caso muito triste, né? Algo muito lamentável. A gente trabalha também com modelos matemáticos, né, para prevenção. Aqui uma curva bem simples, só um exemplo, não vou entrar em detalhamento disso nesse momento, não é a oportunidade nem a minha intenção, mas é você trabalhar dentro de áreas de laboratórios, tentando fazer a previsibilidade, né, do acontecimento catastrófico, no sentido de monitorar regimes de chuvas, e para isso você precisa ter uma informação geral, né, da área, com muitos captadores de informação, abastecendo, evidentemente, um mainframe, um local onde você possa gerenciar toda essa informação, para trabalhar com curvas desse tipo, onde você estabelece, né, a curva de detonação do escorregamento, seria essa aqui, vermelho cheio, e a curva de densidade de chuvas, né, que corre aqui para um limite, né, de aproximação dessas duas coisas. Mas, evidentemente, que a leitura dessa curva mostra que se você tem um acumulado, né, uma intensidade de chuvas na ordem aí de 45 milímetros por hora, né, e você gera um acumulado de mais de 100, aí na faixa de 120, você já está chegando na possibilidade de detonar algum movimento. Então, você monitorar essas informações, né, a partir dessas estações medidoras que deveriam estar instaladas ao longo de muitos locais da cidade. O projeto lá da década de 90 previa 62 estações de coleta de informação, eu não sei quantas estão ativas hoje. Seria tremendamente importante porque você conseguiria monitorar, né, essa questão e dar a chance de movimentação das pessoas, para retirada dessas pessoas desses locais que poderiam vir a ser afetados, né? Essa é uma outra questão. Muitas pessoas se recusam, mesmo onde isso funciona, a saírem dos locais. Algumas simplesmente não acreditam no processo, e aí entra aquela questão do convencimento que eu falei anteriormente. Você precisa tentar convencer as pessoas de que aquilo funciona, e que mesmo quando a gente coloca uma possibilidade, como a palavra diz, é uma possibilidade, não quer dizer que vá efetivamente acontecer, mas que por uma questão de segurança essa possibilidade tem que ser levada em consideração. Infelizmente não é dessa forma que as coisas vêm acontecendo. Tá? Identificar esses riscos nessas áreas, né, às vezes é muito complicado, por os motivos que eu já falei, mas a gente tem que pensar o seguinte: qual o melhor método, né, para obter essa informação? Tá? A gente vê que dentro das comunidades, a maior parte dos acidentes hoje, ela está associada, como eu falei, à questão do lixo lançado, né, e à ruptura de muros, a ruptura de estaqueamento, né, de casas, coisas desse tipo, que leva, inclusive, à ruptura de obras feitas pelo poder público, tá? Às vezes mal feitas. Né? Não vou isentar aqui também 100% o poder público, mas por vezes não. Por vezes é uma condição realmente que não permite que aquela obra sobreviva por motivos variados. E aí a pergunta é: como é que a gente faz a radiografia disso? Como é que a gente entende esse processo? Que tipo de mapa? Qual escala? Né? Como é que a gente vai fazer para obter a informação e transformar isso em algo útil? Não tem jeito. Eu tenho para mim que a construção desse processo, do ponto de vista da geologia, ela passa necessariamente por a gente ter esse material inventariado ao longo do tempo, ao longo dos anos. Tá?
E aí a gente precisa necessariamente usar toda a informação disponível, desde os laudos de vistoria feitos ao longo do tempo, e aqui tem um exemplo de um laudo de vistoria feito por um engenheiro, não por um geólogo, né? Esses laudos eles dão informações. Infelizmente, o que acontece é que esses laudos não têm uma padronização. E era preciso, era tremendamente importante que esses laudos fossem padronizados, que todos falassem a mesma linguagem. Mas considerando que esses laudos eventualmente podem ser feitos por geólogos, por engenheiros, por biólogos, arquitetos, enfim, por uma variedade de profissionais muito grande, evidentemente que essa homogeneização teria que ser uma política do órgão gestor, no caso da GeoRio. E isso não acontece. Então é muito complicado depois você pegar os laudos e tentar extrair informação. Porque se para um o escorregamento é uma coisa, a queda de bloco é outra diferente, e aí a gente vai ver, na verdade, essas duas coisas estão se referindo exatamente ao mesmo fenômeno. Isso atrapalha no trato estatístico que a gente dá para esse material. Então, isso não é uma coisa tão simples hoje de se fazer, né, para levar esse material para o inventário. O que acaba que a gente tem que fazer uma triagem e a gente perde muita informação para o nosso banco de dados. Tá? Ao organizar esses dados, né, minimamente, ele leva à construção de planilhas desse tipo, onde a gente tem o local onde aconteceu, a data do acontecimento, tá certo? O laudo técnico definindo que tipo de movimento aconteceu, se foi queda de bloco, se foi deslizamento do solo, se foi queda de muro, e aí por aí vai. O número do laudo, tremendamente importante, tá? Para a gente poder ter acesso físico ao dado, ou agora digitalizado, né? E aqui as informações referentes a se houve morte, se houve vítimas, né, que não morreram, quantidade de casas destruídas, número de casas interditadas e número de casas em que se prevê uma remoção. Então, você constrói alguma coisa desse tipo, e se você tem isso setorizado por áreas, você tem uma planificação bem legal do que deve ser feito para se minorar a questão em cada uma dessas áreas. Então, é extremamente importante trabalhar com o inventariamento e com a homogeneização desse inventário, né? Que pode, inclusive, avançar nessas áreas de maior risco para informações ainda mais específicas que têm a ver com o tipo de habitação que cada uma daqueles setores examinados tem, né? Então, tipo, aqui está referenciado como casa 1, 2, 3, 4, 5, quantos adultos em cada casa, quantas crianças, qual o tipo de construção, qual o estado de conservação, quantos pavimentos tem essa casa e qual é a distância, né, dessas casas do evento gerador do problema, ou seja, onde ocorreu o escorregamento. Então, vocês vejam que isso aqui não é um dado para ser usado só nas áreas, nas comunidades. Na verdade, isso é para usar em qualquer área da cidade. Isso aqui podia ser e deveria ser aplicado, por exemplo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, a Copacabana, Ipanema, Leblon, tá certo? E também, em alguns pontos, são áreas afeitas a processos de escorregamento. Então, esse conjunto, essa metodologia, ela não é só aplicável lá na comunidade, só lá na favela. Ela é pensada como uma aplicação para qualquer ponto, né, da cidade. Tá? Não é uma coisa específica. Né? E aí, dentro de um panorama, né, que não está atualizado, vamos deixar bem claro, não está atualizado, porque, como eu falei, o nível de informação inventariada diminuiu muito nos últimos anos, a gente tem essa distribuição a nível geral. No Rio de Janeiro, né, com os deslizamentos acontecendo, os movimentos de massa acontecendo em solo residual, 72% dos casos, portanto, essencialmente nisso, né? Então, obviamente que você tem que verter o teu entendimento para isso, né? Para entender esse solo e por que esse solo está rompendo. Reparem que 11% já é associado a lixo, né, ou a detritos de uma forma geral,
e 17% a queda de blocos, né? Isso é uma informação importante, porque o trato que você dá, o trato preventivo que você dá a cada um desses 3 fatores é diferente, mas você tem que ter atenção a isso. Você não pode tratar isso como uma informação qualquer. Essa é uma informação tremendamente importante. Tá? Os dados do inventário, eles também permitem um cruzamento, né, que traz para a gente, né, informações bastante importantes. Eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar, é um gráfico onde nós temos aqui a intensidade em 96 horas, portanto, o percentual de chuva acumulado, contra a intensidade em 24 horas, portanto, a chuva, né, efetivamente que cai naquele momento. E aqui a gente tem a distribuição dos vários tipos de escorregamento, né, como função desses 2 parâmetros. Esse ponto mais escuro aqui ao centro, esse ponto preto, ele representa uma média de todos os escorregamentos. Então a gente pode concluir que, na verdade, ali na faixa dos 70, 75 milímetros de chuva por hora, né, com valores acumulados na faixa de 120, essa é a média que provoca a detonação de movimentos na cidade do Rio de Janeiro. Mas a gente vê que a gente tem processos que são detonados com muito mais rapidez, né? Portanto, toda essa parte de assoreamento representada aqui, e outros são processos um pouco mais lentos, que são os escorregamentos de talos, por exemplo. Né? Então, o cruzamento dessas informações vindas do inventário nos permite ter uma ideia de saber, ter uma ideia, né, um pouco mais clara, de conhecermos de forma mais clara exatamente a tipologia do material rochoso e a possibilidade, né, estatística, evidentemente, probabilística, que ele tem de se movimentar em função da quantidade de chuva monitorada por essas estações que deveriam estar coletando informação pela cidade como um todo. Tá? Então a gente vê aqui que tem uma dispersão relativamente grande, dependendo, obviamente, da tipologia física, né, do material que está envolvido. Okay? Isso uma característica bastante legal, bastante importante. Agora, essa metodologia para definição desses parâmetros que a gente vai usar no inventário e que vai usar para fazer a interpretação, né, para quantificar, não só qualificar essa questão do risco, ela atende para uma série de fatores que eu vou listá-los agora. Então, através de análise de dados históricos, ou seja, recuperar toda a informação possível, mesmo aquela não oficial, mesmo aquela que vai ser buscada nos jornais de época, por exemplo, a gente fez muito isso para as informações do início do século, e a gente, inclusive, recuperou imagens, por exemplo, de montagem de muros, né, de areia para conter processos erosivos no centro da cidade, já lá em 1907, por exemplo, 1908. Então, essa recuperação desses dados históricos e a análise desses dados é bem importante. A gente vai trabalhar necessariamente com modelos empíricos, porque a gente vai dar um índice, né, maior ou menor para algum fator geológico, por exemplo. Olha, para esse tipo de rocha, a questão da foliação é mais determinante do que para esse outro. Então, se a gente está trabalhando numa área gneissificada, por exemplo, evidentemente que o processo associado à foliação ele é mais importante do que quando a gente está olhando uma área de granitos, onde a isotropia da rocha não vai ser afetada por esse fator. Então, isso é o empirismo. A gente vai ter que quantificar esse material e, com isso, a gente gera, né, algum nível de opinião, digamos assim, nossa, que vai construir esse ranking de estabilidade. Obviamente, podemos dispensar as evidências de campo, né? E o julgamento subjetivo, ou seja, a experiência de olhar, a experiência de ver, a experiência de lidar com aquilo no dia a dia, faz com que, eventualmente, você tenha a capacidade de, pela observação, já definir, né,
a quantificação desse risco, dele ser baixo, dele ser médio, dele ser alto. Tá? Então, a experiência conta muito nisso, e isso é um fator, obviamente, subjetivo. É determinante estudar o processo correlativo entre chuvas e escorregamentos. Né? A construção de diagramas, como o que eu apresentei anteriormente, ela é absolutamente determinante para que a coisa funcione da maneira correta. E a gente, se tem o controle, a partir dos laudos da tipologia dos escorregamentos e dos materiais rochosos envolvidos, a gente enriquece ainda mais a qualidade desses nossos diagramas. Criação de sistemas especializados, sistemas especialistas. Né? Hoje já existem sistemas em funcionamento. O Alerta Rio, por exemplo, instalado lá na GeoRio, é um desse tipo, ou seja, ele tenta reunir informações analíticas com informações que vêm de satélites meteorológicos e atingindo certos níveis de informação, ele dispara alarmes no sentido de colocar a cidade em alerta e os órgãos públicos, né, que precisariam se movimentar também em alerta. Então, a criação desses sistemas especialistas, eles vão ser cada vez melhores, quanto melhor eles forem abastecidos por informações factuais. Né? Trabalhar com probabilidade e estatística não tem jeito, é um trabalho de incerteza e que leva, e a população tem que compreender essa incerteza. Nem sempre, quando for dado um alerta no sentido de evacuar certas áreas, significa que aquela área vai ser destruída. Na verdade, há uma probabilidade, né? Há uma probabilidade de que possa acontecer alguma coisa naquela área e, preventivamente, o melhor a ser feito é retirar as pessoas dali para que não haja danos, não haja perda de vida. Isso não quer dizer que vá acontecer. Né? Então, a população, de uma forma geral, tem que compreender esse processo e colaborar com esse processo. E, evidentemente, quando você vai chegando na situação mais ideal, quando você consegue reunir o conjunto de informações, né? Todos esses pequenos tópicos, né, reunidos numa grande base de dados, quanto mais qualificada for essa base de dados, evidentemente que melhor vai ser a interpretação que vai poder ser dada e melhor vai ser a qualidade da informação que o órgão público vai passar adiante. Tá? Do ponto de vista mais da análise probabilística, né, a gente tem essas duas questões, digamos assim, para responder, né? Questões fundamentais, questões mais ou menos básicas para responder. Né? Qual a probabilidade, né, de uma vez ocorrendo um escorregamento, e lembrando que, independente da nossa vontade, os escorregamentos vão acontecer, tá certo? Um escorregamento qualquer, com uma dimensão x, com uma velocidade de propagação v, atingir uma distância z. Como é que a gente faz isso? Ora, a gente faz isso a partir de modelos matemáticos disponíveis, mas esses modelos matemáticos eles precisam necessariamente ser abastecidos com informações factíveis retiradas da experiência de campo que a gente tem e da recuperação dos dados pretéritos, tá certo? É esse tipo de informação que vai permitir que a gente gere, né, um resultado a partir de uma equação desse tipo factual, bastante importante, bastante próximo daquilo que vai ser efetivamente verdadeiro. Né? E onde estão os elementos de risco? Né? Onde estão os elementos que estão submetidos a esse risco? Ou seja, a partir dessa interpretação, a partir dessa quantificação, localizar então naquele nosso mapa, agora digitalizado, aonde estão as áreas mais propensas a sofrer esse processo de detonação de movimentos e, portanto, em que áreas esse risco vai ser mais elevado, considerando-se nesse caso também, né, não vamos esquecer, a questão da ocupação. Porque você vai ter áreas com o mesmo nível de risco, eventualmente alto, uma área densamente ocupada e uma área não ocupada. Evidentemente que, do ponto de vista do investimento público, vai ter que se definir pela área ocupada, certo?
no sentido de preservação material e da preservação de vidas, enquanto que aquela área não ocupada, não necessariamente o que vai acontecer ali vai causar um grande transtorno para a cidade. Então, mesmo tendo níveis de risco similares, são situações distintas que têm que ser avaliadas pelo poder público, pelo órgão de decisão. Então, para a primeira questão, a gente diz que a resposta é trabalhar com modelos, né, de avaliação, modelagem numérica mesmo, empírica, mecanicista, né, trabalhar com probabilidade, colocar os parâmetros de ruptura dos terrenos, das rochas envolvidas e criar um modelo matemático que possa trazer uma aproximação bem razoável para a solução do nosso problema. Trabalhar intensivamente essa relação chuva-escorregamento e unir essas duas informações com o histórico anterior de acidentes relatados. Tá? Quando a gente faz isso, a gente consegue basicamente entender, né, o que detona aquele movimento e começa então a projetar isso para frente para definir então as nossas áreas de efetivo risco. E no caso da segunda pergunta, né, informação detalhada de campo. Né? Sem isso, a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa, necessariamente, né, da melhor informação de campo possível e de todos os parâmetros, mesmo aqueles que eventualmente não vão ser usados. Tá? Ele precisa estar disponível, ele precisa estar presente na interpretação. Mesmo que a gente chegue à conclusão de que, em certos casos, as fraturas de alívio não têm tanta importância, não é por isso que a gente vai deixar de coletar esse dado. Se a gente entende que a foliação não vai ter tanta importância, não é por isso que a gente vai deixar de coletar esse dado. Esse dado tem que vir e a seleção vai ser um processo de seleção quase natural no momento da interpretação que vai ser feita, que vai minimizar, ou seja, vai quantificar, né, esses fatores com um número baixo de auxílio, né, de compromisso com o escorregamento. Então, se a gente entende, obviamente, que a foliação não participa diretamente daquele movimento, a quantificação que nós vamos dar, o índice que nós vamos dar para ela, nesse parâmetro que a gente está criando, matemático, vai ser baixo. Tá? Se a gente está tratando, por exemplo, uma rocha predominantemente granítica, nesse caso, o parâmetro foliação vai ser um índice baixo. E a fratura, por exemplo, vai ser um índice mais alto e assim por diante. Isso é empírico, isso é subjetivo, mas isso vem a partir de treinamento, a partir de olhar, a partir de recuperação de dados pretéritos. Tá? Bom, por fim, a gente chega na questão de disseminar essa informação. Né? Disseminar essa informação. E dentro das comunidades, a melhor forma de se fazer isso, eu insisto, é através das audiências públicas, onde a gente conversa diretamente com as pessoas que estão envolvidas naquele dia a dia e tenta convencê-los, principalmente as suas lideranças, da necessidade, né, de um olhar diferente por parte dos moradores em relação a esse tipo de problema, tá? Ao cuidado que o morador deve ter em relação a isso. E aqui eu apresento, então, também um fluxo, né, um diagrama aqui de fluxo, tá certo? Que começa lá com o nosso laudo técnico e vai abrangendo as várias possibilidades de atuação do órgão público. Né? Então, há limites. Né? Então, no caso das áreas particulares, okay? O laudo técnico vai lá e faz a intimação e faz a notificação, mas ele não necessariamente trabalha na reconstrução daquela área ou na prevenção daquela área. Isso fica a critério, né, ou a necessidade do dono do terreno. Já em áreas públicas, não. A gente faz a subdivisão em casos complexos e casos mais simples. Nos casos mais simples, faz-se as medidas corretivas ou preventivas, e nos complexos, necessariamente, há que ser elaborados estudos, né, estudos em que toda essa metodologia, teoricamente, deva ser aplicada para que a gente chegue em medidas corretivas e preventivas. Tá? Então, finalizando, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pensar
essa questão do risco em áreas urbanas, num processo de permanente reavaliação daquilo que a gente está fazendo. E isso é algo que, infelizmente, no momento, na cidade do Rio de Janeiro, com essa prefeitura que nós temos, isso certamente não está sendo feito. Tá? Isso passa longe da ideia das cabeças governantes atuais. Então, mas são questões importantes que a gente devia estar se perguntando. Por exemplo, continuamos a trabalhar dessa forma, ou seja, essa metodologia vem se mostrando funcional? Por quanto tempo ela ainda se mostra funcional ou se mostrará funcional? Que tipo de parâmetro a gente tem que agregar para qualificar melhor essa condição? Outra coisa, seria hora de termos uma definição do que é o risco aceitável, tolerável e inaceitável? Essa é uma discussão que é feita internacionalmente. Não há recursos para se tratar de todas as áreas submetidas a risco. Então, eventualmente, você tem que tomar decisões que são muito duras no sentido de optar por algumas áreas em detrimento de outras que também necessitariam desses recursos. Né? A gente não faz isso. Seria a hora de se discutir isso, seria a hora da gente efetivamente colocar essa discussão no plano municipal, no plano estadual, né? Até onde a população aceita um risco, até onde esse risco vai ser tolerado e desde quando esse risco passa a ser inaceitável. Né? De novo, entra a questão do trabalho social para entender também o que essas comunidades podem responder em relação a isso. Tá? Terceira coisa, levar essa informação para as comunidades. Isso é determinante. Se a gente não consegue fazer isso, o trabalho não serviu para absolutamente coisa alguma. Se as comunidades não são informadas, se as comunidades não compreendem minimamente o sentido, o significado daquilo que nós estamos produzindo para ninguém, tá certo? Então essa é uma questão que não é só da geologia, essa é uma questão da ciência brasileira, né? O cidadão comum não vê o brasileiro como um cientista, não entende que isso, né, traz, que a ciência, o investimento na ciência, traz benfeitorias para o dia a dia dele. Se a gente não consegue vender isso, se a gente não consegue passar essa informação, nós falhamos. Falhamos como profissionais da geologia e falhamos como cientistas. Outra questão que é sempre colocada, reuniões e audiências públicas funcionam? Eu entendo que, num certo nível, sim. Atualmente, para mim, é o único mecanismo de acesso às comunidades e é o único mecanismo que permite a gente tentar, pelo menos, levar essa informação diretamente às comunidades. Agora, a propagação dessa informação dentro dessas comunidades e o permanente reajuste dessas informações, isso não é feito, infelizmente, e aí aquela parte inicial acaba sendo perdida porque atinge muito poucas pessoas. E entra a discussão: se as audiências públicas não são suficientes, como passar essa informação, né, gerada pelos técnicos, pelos cientistas, né, para os demais órgãos públicos, para que eles possam também transformar isso em políticas públicas. Por vezes é extremamente difícil você falar com os próprios órgãos públicos. Né? Se as pessoas não estão envolvidas naquele projeto, quando esse projeto fica pronto, você simplesmente enviar uma cópia para o setor de assistência social, por exemplo, não vai significar absolutamente nada. Primeiro porque o assistente social não vai ter tempo de ler, e se tiver tempo de ler, possivelmente ele não vai compreender o que está ali. Então, trazer essas pessoas para a proximidade dos projetos, fazer com que elas façam parte efetiva do projeto, né, para que elas possam, então, replicar isso junto às comunidades, elas que têm muito mais capacidade de fazer isso do que nós, isso é absolutamente determinante. Tá legal? E, finalizando, esse tipo de trabalho, né, eu falo a gente porque trabalhei e ainda trabalho com isso faz algum tempo, a gente faz isso para tentar melhorar as coisas. Né? A gente sabe que não é para resolver as coisas. A gente trabalha muito mais com remediação
do que com solução de problemas, infelizmente. Mas a gente trabalha para essas pessoas, a gente tem que ter a coragem, né, de assumir a nossa responsabilidade como cidadão, né, como ente social, e buscar soluções viáveis para que essas pessoas tenham uma condição melhor, né, e que esse joinha que essas meninas estão fazendo aí seja efetivo, que elas morem em segurança, que elas possam evoluir do ponto de vista das suas condições de saúde, das suas condições sanitárias, das suas condições de moradia, tá bom? Esse é o recado final que eu deixaria aqui para cada um de vocês, tá?